Voltei, tá. Então, assim, todos nós aprendemos a falar português. A gente aprendeu lá quando criança, ouvindo, né? Pai, mãe repetindo as palavras, a gente foi pegando. Mas quando a gente entrou na escola, o que, que a gente aprende primeiro? Primeiro a gente aprendeu as letras do alfabeto. Primeira série, o que, que tem lá? As letrinhas do alfabeto, cada um com uma palavrinha, com um bichinho bonitinho para a criança assimilar, né? Na astrologia, o que, que seriam as letras desse idioma? As primeiras letras dessa linguagem vão ser elementos, qualidades e signos. Isso daqui precisa ser o início do que vocês estão estudando. Porque é isso daqui que vai dar base para todo o resto. Então, se eu entendo que a pronúncia da letra B é B, quando eu for juntar B com O, eu vou formar o Bó. Quando eu for juntar L com A, eu vou formar o Lá. Na segunda-feira, dia 7 de outubro, às 9 da manhã, nós vamos abrir as inscrições da Jornada do Astrólogo. As inscrições ficam abertas até dia 14 de outubro, às 23h59. É uma jornada que te leva conteúdo, que te leva formas de interpretação, práticas para o seu desenvolvimento pessoal, leva autoconhecimento, tem o meu acompanhamento para você não se sentir sozinho em nenhum momento, te leva orientação para transição de carreira, para profissionalizar o seu conhecimento astrológico, te coloca em uma comunidade de pessoas que estão buscando o mesmo objetivo que você. Uma jornada que te proporciona um ambiente para você se tornar um astrólogo, com tudo que envolve isso. Porque eu sei a pronúncia de cada uma dessas letrinhas. Se eu sei o que significa o elemento fogo, quando eu precisar entender o elemento fogo em Áries, eu já vou saber várias características de Áries, porque eu já dominei o elemento fogo. Eu já vou entender por que Áries é impaciente, por exemplo, porque eu já entendi que o fogo tem a ver com energia, que essa energia precisa ser gasta. Quando essa energia não é gasta, ela vira impaciência, irritação. Eu já assimilo melhor. Então, a base aqui, as primeiras letras desse idioma são os elementos, as qualidades e os signos. Elementos vai me mostrar, né, a base que forma esses signos, as qualidades do fluxo. Então, é cardinal, é de uma forma expressiva, que tem iniciativa, é fixo, é segurando as coisas, é estruturando as coisas, ou é mutável, é de forma adaptável, é de forma solta? Eu preciso entender esses 3 pontos aqui. Isso daqui precisa estar muito claro antes de vocês irem para qualquer outro conteúdo. Então, se você está aí pensando, Flávia, descobri astrologia agora, não sei por onde eu começo, comece entendendo tudo que você puder de elementos, de qualidades e de signos. Isso daqui é a base. Você dominou isso daqui, você tem, nossa, um caminho já muito mais tranquilo de trilhar com o resto. Depois das letras, vamos pensar lá, quando a gente já sabe as letras, a gente forma as palavras, e aí a gente descobre que tem algumas palavrinhas que elas indicam qualidades, lembra lá do substantivo, adjetivo e verbo. Adjetivo indica qualidade. A casa é bonita. Bonita é o adjetivo que está dizendo alguma coisa sobre a casa, né? O verbo, a definição aí que eu me lembro assim, deixa eu ver se eu lembro certinho, mas o verbo ele expressa ação, estado ou fenômeno da natureza. Me corrija se tiver algum prof aí de português. Mas o verbo, resumidamente, ele vai dizer algo que você está fazendo, alguma ação que está acontecendo. O verbo na astrologia, nesse idioma da astrologia, o verbo são os planetas. Então, eu tenho signos, eu tenho elementos, eu tenho qualidades, mas a ação que eu estou tomando com esses signos, com esses elementos, com essas qualidades, é os planetas que vão mostrar. Então, eu tenho lá estudei sobre o elemento terra, descobri que o elemento terra tem a ver com estrutura, tem a ver com responsabilidade. Descobri que a terra cardinal, que é o Capricórnio, tem a ver com eu
buscar construir as coisas, porque eu tenho o fluxo de iniciativa, de atitude com essa estruturação, com essa estabilidade. Então, eu estou buscando construir, buscando estruturar as coisas, tá? E aí eu descubro que Capricórnio é essa mistura de estrutura, de iniciativa, que faz com que ele seja muito empreendedor, por exemplo, com que ele seja muito responsável com as atitudes dele, né? Então, aquilo que ele começa, ele termina. Tem várias características aqui nesse signo de Capricórnio. Então, eu tenho já essas características de Capricórnio, todos nós temos. Eu tenho, Yara tem, quem mais? Nildete tem, Cláudio tem, todos nós temos, porque em algum lugar esse Capricórnio vai estar no nosso mapa. Agora eu preciso saber qual é a ação que eu tomo com esse Capricórnio. A ação é seu planeta. Tem várias ações que eu tomo aqui com Capricórnio, né? Porque eu tenho vários planetas. Eu tenho Urano, por exemplo, em Capricórnio. Então, a minha renovação é capricorniana. A minha forma de renovar as coisas, de mudar as coisas é capricorniana. A partir daqui, eu posso tirar várias conclusões. Por exemplo, a Flávia, para mudar de ideia, vai ser difícil. Porque a Capricórnio é estrutura, é estabilidade. Então, para convencer ela de mudar é difícil, né? Mas quando decidir mudar, vai mudar desde a base, vai mudar desde a estrutura, porque é Capricórnio. Entende como eu vou construindo essa linguagem? Eu vou construindo como se fosse um texto mesmo. Então, qual a primeira coisa que eu estudo, Flávia? Né? Se eu for organizar um plano de estudos astrológicos, começa entendendo elementos, qualidades e signos. Entendeu isso? Você vai vir para os planetas, sabendo que o planeta é o que dá ação dentro do mapa. A ação de renovar, a ação de falar, a ação de valorizar. É o planeta que dá ação para alguma coisa. Depois, se a gente for fazer uma analogia com o português, né? A gente tem também no português as palavrinhas as preposições, que eram aquelas palavrinhas que juntam uma frase na outra, assim, que juntam uma sentença na outra. Então, eu falo assim, eu vou na casa do fulano. Esse na, né, tá juntando ali. Eu vou falar com a ciclana. Então, tô juntando aquilo que eu vou fazer com a outra pessoa envolvida. Esse mostrar aonde está acontecendo, se eu vou falar com a fulana ou se eu vou na casa onde que está acontecendo determinada coisa, são as casas. As casas me mostram onde acontece. Então, eu já entendi, estudando elementos, qualidades, signos, que as características de terra, de cardinal, do Capricórnio, é a responsabilidade, a estruturação, a estabilidade. Já entendi que uma das ações que eu tenho com esse Capricórnio é a ação de me renovar. Eu me renovo de uma forma capricorniana. Eu mudo as coisas de maneira estrutural. Levo tempo para renovar, mas quando eu renovo, eu mudo estruturalmente. Eu vou mudar desde a base, tudo, né? Agora, aonde eu mudo isso? É a casa que me fala. Onde essa mudança acontece? Na casa 5, na minha individualidade, na minha autoestima, nas minhas criações. Então, aonde que eu vou ter maior tendência de querer mudar as coisas? Em mim mesma. Porque o meu tá na 5, né? Talvez a Yara esteja lá na 6. Eu tenho um pouquinho de Capricórnio na 6 também. E se a Yara tivesse Urano na 6 em Capricórnio, ela muda as coisas na questão de trabalho, de rotina. Ela gosta de mudanças nesse cotidiano. Então, as casas vai me dizer aonde as coisas estão acontecendo. E os aspectos, eles vão interligar tudo isso. Porque o aspecto ainda vai me mostrar assim, a Flávia, ela tem esse jeito mais estrutural de mudar as coisas, ela vai mudar as coisas de forma muito buscando segurança, buscando estrutura, buscando estabilidade, e esse jeito de mudança dela faz um aspecto desafiador
com a Lua em Libra, porque a Lua em Libra quer conhecer pessoas, quer interagir, quer socializar, e a Flávia não tá muito afim de mudar as coisas do jeito que ela faz, e aí ela não se abre para conhecer outras pessoas. Eu consigo entender que esse aspecto é desafiador com a Lua em Libra, pelo próprio significado de eu ter entendido Urano naquele Capricórnio, sabe? É isso que eu falo para os alunos sempre. O aspecto ele só vai ser compreendido se você entender o significado daquele planeta, naquele signo, naquela casa. Senão, aquilo fica muito solto, você não entende. Mas é uma construção, né? Então, o intuito dessa live é a gente falar sobre como organizar esse conteúdo, né? Esses estudos. Comece. Se você está aí no meio de um monte de livro, no meio de um monte de conteúdo, e você não sabe por onde começar, primeira coisa, pega tudo que você tem sobre elementos, qualidades, pega só os elementos primeiro, vamos partir de um ponto. Pega os elementos primeiro, deixa todo o resto para depois. Primeiro você vai assimilar bem os elementos. Primeiro você vai entender bem os elementos. Aonde está esse elemento, qual planeta, o que acontece com o elemento, deixa para depois. Primeiro você assimila bem o que esse elemento significa. Quando você estiver sabendo já muito bem definir fogo, água, terra, ar, aí você vem para as qualidades que você vai acrescentar mais informação. E depois você vem para os signos, e depois você vem para os planetas e para as casas, e aí você vai construindo esse conhecimento. Tá? A ordem do conteúdo astrológico, dessa linguagem astrológica é essa. Quando a gente tenta aprender inglês e a gente quer tentar juntar, eu quero aprender gramática junto com, quero ler, escrever, falar, aprender, eu misturo lá as gírias do inglês americano com as gírias do inglês britânico, vai dar uma grande confusão. O inglês ele já te coloca essa percepção da importância de diminuir, né, os conteúdos desde o início. Porque começa que você tem que escolher. Vou estudar inglês americano ou vou estudar inglês britânico? As duas coisas não dá. Ou foco num ou foco no outro, né? Vou focar no... Às vezes tem testes que te perguntam assim, você quer inglês para cotidiano ou inglês comercial? Porque tem diferença também. Uma coisa é aprender a falar formalmente, outra coisa é aprender cotidiano. Então, a gente já vai fazendo várias seleções quando você estuda inglês ou outra língua, né? E aqui não é diferente, você precisa ter uma orientação do que você está estudando. Mas lembrar que é uma linguagem, a didática precisa ser aplicada como se você estivesse aprendendo um idioma. Dentro desse idioma, existe uma hierarquia de conteúdos. A hierarquia é essa: aprendo elementos, qualidades, signos, venho para os planetas, dos planetas para as casas, das casas para os aspectos, tá? Bom, eu sei que tudo isso é muita coisa e que daí a gente fica, tá, mas meu Deus, agora eu continuo confusa também, não sei o que eu faço. Vamos falar sobre 4 passos para simplificar isso daqui. 4 passos para você sair da confusão, sair desse labirinto de conteúdos e conseguir definir aí, né, como que você vai fazer daqui para frente. Enquanto isso, se vocês quiserem escrever aí nos comentários o que vocês estão achando, perguntas, dúvidas que vocês tenham, aonde que está a dificuldade de vocês, fiquem à vontade para fazer isso. Aí, lembrando, né, que essa live é uma live de aquecimento do destrave astrológico que vai acontecer do dia 30 de setembro ao dia 4 de outubro, onde a gente vai falar sobre... A gente vai ter 3 aulas completas para você entender os erros que você comete tentando ganhar confiança na análise do mapa, os acertos que vão te levar para essa confiança e o passo a passo para você fazer uma análise com confiança e ajudar pessoas com seu mapa. Então, vai ser do dia 30 de setembro ao dia 4 de outubro. O link está na descrição para você se inscrever e preencher lá o formulário também, deixar sua opinião, concorrer a uma revolução solar, que a gente vai fazer um sorteio de uma revolução solar.
Depois vou passar direitinho lá no grupo de WhatsApp, quem não está no grupo ainda entra. Vou passar as informações de como vai funcionar o sorteio e tudo, para quem tiver preenchido o formulário, tá? Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar aqui. 4 tarefas para não se perder mais. Primeira tarefa, o poder do 1. Aquilo que a gente falou no início. Você vai pegar tudo que você tem aí de astrologia e você vai reduzir a 1. Eu vou estudar um conteúdo por vez. Eu vou focar em uma coisa por vez. Então, aqui você vai definir qual vai ser essa uma coisa. Eu preciso pegar um livro para ler. Essa técnica é muito boa para quem se perde com muitos livros. Você pega um livro para ler, enquanto você não concluiu aquele livro, você não vai pegar outro. Enquanto você não concluiu aquele livro, você não vai pegar outro e também você não vai comprar outro. Porque eu sei que às vezes a gente compra e deixa os livros guardados na estante, né? Eu fazia muito isso quando era adolescente. Comprava e pensava, mas eu vou ler depois. E vai ficando. Então, o que você vai fazer? Hoje eu aplico isso, ó. Eu tô lendo esse daqui. Deixa eu mostrar para vocês. Tirar aqui. Ó, eu tô lendo esse daqui. Ele é muito bom esse livro, inclusive. Ele tem... Deixa eu ir lá pro finalzinho dele. 564 páginas. Eu tô na página 535, ó. Marcadinho aqui, tá? Enquanto eu não terminar esse livro aqui, eu não vou comprar outro de astrologia. Eu não vou fazer isso. Eu vou comprar outro de astrologia quando eu tiver terminado esse. Tá? Então, o poder do 1. Você vai pegar uma coisa por vez. Você vai definir que coisa vai ser essa e você vai focar nessa coisa. Tá? Deixa eu ver aqui. Silvana. Nossa, caí aqui de paraquedas olhando um vídeo que não tinha nada a ver com esse tema e estou adorando. Olha, às vezes o YouTube faz dessas com a gente, né? Coloca a gente lá nos conteúdos que não tem nada a ver, mas de alguma forma o universo te trouxe para cá, né, Silvana? Então, vamos lá, continuar as dicas aqui. Aí me conta, Silvana, qual delas você sente maior dificuldade? A primeira é essa, o poder do 1, tá? Você vai definir qual vai ser esse tema que você vai partir dele, tá? E já falei para vocês quais temas eu indico que vocês comecem. Segunda questão. Organização é autoconhecimento. Então, o que acontece é o seguinte: você precisa se observar e definir o seu momento de estudo. É aquilo que eu falei lá no início, da questão do ambiente. Não tem como eu chegar aqui e dizer para vocês, estudem todo dia de manhã, às 9 da manhã. Porque eu posso conseguir levantar às 9 da manhã. Mas talvez às 9 da manhã a Camila está no trabalho dela. Talvez às 9 da manhã a Silvana está lá levando a filhinha dela para creche. Talvez às 9 da manhã a Yara nem acordou ainda, porque a Yara trabalha até tarde. Entende? Cada um tem uma realidade. Então não tem como eu chegar e dizer para vocês têm que estudar desse jeito, dessa forma. Por isso que a jornada do astrólogo ela é toda flexibilizada para o aluno. A gente tem lá os nossos dias de correção, que eu retorno as atividades para os alunos, as nossas lives e tudo mais, mas os alunos fazem as atividades no período que eles estabelecem, né? Então, como é que eu estabeleço o período que eu vou estudar, que eu vou ter o meu conteúdo astrológico? Me observando. Você precisa, tira um dia só para observar o que você faz ao longo do dia. Eu levantei, daí eu fui, arrumei um pouco a casa, daí eu tomo um café, aí eu vou e faço tal coisa,
Aí eu volto, eu levo a criança na escola, aí eu volto, aí eu faço isso, aí faço aquilo, aí faz almoço, aí observa, tá? Às vezes até você observar anotando, se você não tinha esse hábito de se observar, tira um dia para você fazer essa observação anotando. Pega aí uma folha e vai anotando. Ah, acordei e fiz tal coisa, depois fiz isso, depois fiz aquilo. No final do dia, você vai olhar e você vai ver várias coisas que você fez. E aí você vai ver, nossa, de tarde sobrou muito mais tempo do que de manhã. Minha manhã é muito mais corrida que a minha tarde. Não, mas de noite é o horário que eu consigo. Olha aqui a quantidade de coisas que eu consegui fazer para mim de noite que eu não consigo de dia. Você vai começar a identificar períodos do dia que é melhor, né? O seu padrão. Tem gente que é mais diurna, tem gente que é mais noturna. E aí isso tem a ver também com a organização dos estudos astrológicos, porque às vezes a gente até faz essa seleção de, tá, Flávia, eu sei que eu tenho que ler um livro por vez, eu sei que eu tenho que assistir um vídeo e estudar aquilo e prestar atenção, mas você tá tão cansado quando você para assistir aquele vídeo, quando você para ler aquele livro, que o teu cérebro não assimila, porque você tá cansado, porque o dia foi corrido, porque sabe? Não tá legal. O teu psicológico não tá legal para estudar. Então, será que talvez você tá pegando de noite, tá se sentindo cansado, exausto? Será que talvez jogar esse estudo astrológico lá para de manhã, quando o dia tá começando, que você ainda tá com um pique, não é uma boa ideia? Às vezes só mudar o horário te ajuda. Ou o contrário também, né? Nossa, peguei de manhã, não consegui assimilar nada, porque eu tava meio que dormindo, meio que acordada. Eu brinco, né? O cérebro ainda não conectou aqui, não voltou ainda tá dormindo. Será que pegar de noite não é melhor? O meu padrão de concentração é melhor de noite do que de manhã. De manhã é complicada a situação. Então, como é que eu sei isso? É observação. Então, vocês precisam se observar, né? Antes de definir qualquer coisa. Terceira tarefa. Ó, deixa eu voltar aqui, peraí. Terceira tarefa. Não seguir sem concluir. Que é aquilo que a gente falou do livro. Enquanto eu não terminar de ler esse livro, eu não vou pegar outro. Enquanto eu não terminar de assistir esse vídeo, fazendo as anotações, né, organizando esse conteúdo que eu estudei, eu não vou abrir outro vídeo. Eu não vou assistir outra coisa. Enquanto eu não entender esse sol, eu não vou ir atrás de conteúdo de lua, porque eu ainda não entendi o sol. É uma coisa simples, mas faz uma diferença muito grande. Quando a gente começa a aplicar isso, e não é só na astrologia, quando você começa a aplicar isso em qualquer conhecimento, você vai ver o poder, né, do menos é mais. O poder de você pegar uma coisa e ficar boa naquela coisa. Nossa, agora entendi o sol, agora absorvi o que eu precisava de sol. Quando você vai estudar a lua e tiver que interligar sol e lua, nossa, vai ser muito mais simples, porque você já dominou aquele conteúdo de sol, entende? Então, não seguir sem concluir. Primeiro você conclui. Primeiro você vai e faz aquele conteúdo, absorve bem aquele conteúdo para depois você seguir em frente. E a quarta, e não menos importante, inclusive muito importante, quero até mostrar aqui para vocês, é o arquivo astrológico. O que é isso? É importante que você estude resumindo e catalogando o que você estuda. Porque assim, se você só escuta o vídeo, por exemplo aqui, né? A gente está falando de técnicas de estudo, de organização de estudo astrológico. Se você só me ouvir falando aqui, terminou essa live, você fecha e vai lá assistir outra coisa, fazer janta, fazer alguma outra coisa da sua vida e deixa esse conteúdo, rapidinho você esquece. Amanhã, se eu te perguntar quais são os 4 passos, você já não sabe. Se você escuta essa live, anota esses 4 passos, né? Vou anotar aqui para mim, vou colocar num caderno. Amanhã eu vou pegar esse caderno de novo e vou ver, no momento que eu estiver estudando astrologia, se eu estou seguindo esses 4 passos. Aí você começa a absorver.